Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa a edição desta quinta-feira, 4 de julho de 2019. E ontem o governador João Dória anunciou, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ao lado dos prefeitos do ABC, Paulo Serra de Santo André, Orlando Morando de São Bernardo do Campo, José Auricchio Júnior de São Caetano do Sul, do secretário de governo e também vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário de Transportes Metropolitano Alexandre Baldi, o secretário de Finanças e Planejamento Henrique Meirelles, o desenlace dessa novela, que é o chamado, entre aspas, aí, metrô do ABC. Há muitos anos se fala disso, pelo menos há uns 10 anos, né? Se fala de trazer o metrô para o ABC. E as alternativas foram várias. Há alguns anos, acho que de 2014, 2015 para cá, vinha se falando da possibilidade de implantar o monotrilho, que seria aquela linha 18 bronze, ligando São Bernardo, São Caetano até a estação Tamanduateí, que já liga o trem com o metrô. E ontem o governador anunciou uma outra opção de modal, que é o BRT. Sistema de ônibus de via rápida, né? Rápido trânsito. Para falar sobre isso, eu que não entendo nada do assunto, eu tenho a honra e a satisfação de receber no nosso programa o Dr. Flamínio Fischmann, que é arquiteto, urbanista, consultor na área de transporte metropolitano. Tem uma longa... Se eu fosse ler o currículo dele, acabava o programa e a gente não conversava. Mas é fera no assunto. Flamínio, muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa. Para mim é uma honra, Joaquim, estar aqui com você e participar do seu programa com tanta audiência e tão querido aqui pelo pessoal do ABC. Maravilha. Eu já te ouvi algumas vezes na Rádio CBN, dando entrevista, em outras emissoras, entrevistas tuas em jornal de grande circulação como a Folha, Estadão. Sempre acompanho, gosto bastante dessa área, né? E eu estava até brincando que depois de 43 anos de profissão, vou retomar o início de carreira, porque quando eu entrei em 1981, isso há 37 anos, no Diário do Grande ABC para ser repórter, me deram a incumbência de ser, naquela época, setorista de transporte. E a gente conseguiu cobrir algumas coisas e eu falei, bom, vamos conversar com o Flamínio para saber o que acontece, porque eu vi algumas publicações, hoje eu sou sincero, não sou especialista no assunto, mas o pessoal falando, era o monotrilho, mudou o monotrilho para o BRT, isso aí pode prejudicar, porque o monotrilho era via aérea, o BRT vai ocupar uma faixa de trânsito. Essa decisão, na sua concepção, é a melhor hoje para a região? Olha, não tenho a menor dúvida que é a melhor solução para o ABC. Eu acredito que monotrilho como solução, eu acompanho já há muitos anos os monotrilhos que são implantados no mundo inteiro. E a grande maioria dos monotrilhos que são implantados são vinculados a parques temáticos, como o Disney, pequenas ligações para aeroportos vinculados a metrôs e sistemas de maior capacidade. Monotrilho como sistema de média para alta capacidade, no mundo tem raríssimos casos e nenhum com uma capacidade compatível com o que necessitaria o ABC, principalmente quando a gente faz uma projeção para o futuro, o adensamento populacional aqui. Eu acho que o BRT vem muito bem a calhar na substituição ao monotrilho. Legal. Eu falei até que o governador fez questão de manter na mesa, foi o último a chegar, o Henrique Meirelles, que é o secretário de Finanças, aí, Planejamento, um homem que conhece bastante esses números, foi ministro. E ele colocou a questão financeira, porque o monotrilho, pelo que ele apresentou, estava orçado em 6 bilhões de reais. Demoraria um tempo maior para ser feito. E se consegue fazer o BRT, segundo ele, em 18 meses, com 680 milhões. Eu sei que é difícil falar disso porque não existe um projeto pronto, mas pelo que você conhece, pela tua experiência, a diferença é essa mesma, é gritante a esse ponto? É gritante, porque, primeiro, você vê esse valor orçado para o monotrilho
de mais de 6 bilhões, ele já sofreu vários reajustes antes de se construir 1 metro de monotrilho. Certo, né? imagina. Então, que é a preocupação sempre da população, né? Para onde está indo o nosso dinheiro, né? E é um projeto que depois de vários anos tentou-se esticar os prazos contratuais através de aditamentos contratuais, tudo para que não houvesse esse problema de ter que mudar de alternativa. Mas a gente hoje está com sérios problemas, mesmo a empresa fabricante dos trens, que é a Escome, é uma empresa que saiu do Brasil. Faliu, né? Faliu. Faliu. O governador falou isso na coletiva ontem. Quebrou, deixou a linha 17 do monotrilho de São Paulo na mão. E o monotrilho, que se imaginava ser uma coisa assim mais delicada, um metrô leve, na realidade é um monstrengo, porque não existe um sistema de média para alta capacidade e a gente está pagando o desenvolvimento desse sistema aqui. E até agora não deu certo, né? Infelizmente. Quando você falou de capacidade, eu lembro de uma pergunta que foi feita ontem na coletiva por um repórter especializado aí. Se não me engano, era o Bruno, do Estadão, que fez essa pergunta. Conheço. E ele falou, mas olha, o monotrilho estava previsto para atender uma demanda de 340 mil passageiros, né? Acho que, ou dia, né? 340 mil passageiros. Isso. E o BRT parece que começa com 140 mil, alguma coisa assim. O governador corrigiu na hora e falou, não, a demanda a ser atendida é igual. Eles têm a mesma capacidade de atendimento ou não. Tem alguma diferença? Não tem. Existe uma diferença. O BRT tem uma capacidade muito superior ao monotrilho. Poxa vida. Isso não ficou nem claro nem na coletiva de ontem. Muito superior. A gente, vamos dar um exemplo brasileiro implantado aqui. O BRT de Belo Horizonte, ele atende atualmente 500 mil passageiros por dia. 500 mil? 500 mil. Por quê? Porque ele tem um conceito de linhas paradoras, de linhas convencionais que param em todos os pontos, algumas semi-expressas que param em alguns pontos e tem linhas expressas. Então isso, como tem ultrapassagem, dá uma capacidade de atendimento e de transporte muito maior que o monotrilho, porque o monotrilho ele não tem ultrapassagem. Verdade. É uma via singela. Acho que para o telespectador, a telespectadora ter uma noção, se eu estiver errado, você me corrija, mas é mais ou menos isso que a gente vê na Avenida do Estado hoje, que o Pita fez aí, quer dizer, começou a fazer, que era o famoso fura-fila. Aquele era o fura-fila. Mas não é o monotrilho. Não. Ele é diferente. É diferente. Nem aquele que o Alckmin fez ali na Avenida João Roberto Marinho, aquele é o monotrilho. É aquele, isso. Aquele é o monotrilho. Na Avenida Roberto Marinho, aquele é o monotrilho. Certo. Que era para ser implantado, para ser inaugurado em 2014, no trecho do aeroporto até o estádio do Morumbi. Né? Porque falava-se que a Copa do Mundo poderia ser lá naquela época. Inicialmente o projeto era o estádio do Morumbi. E depois adotou-se outra decisão para o estádio do Corinthians, Itaquera, né? Em Itaquera. Mas a obra continuou. Então, 2014 parou, a gente está com o monotrilho construído num trecho do aeroporto até a Marginal Pinheiros, então nem atravessou para o lado do Morumbi e muito menos chegou até a linha 5, lá próximo ao estádio onde está previsto o destino. E a empresa que iria fornecer os trens quebrou. Então, hoje... Aquele é o monotrilho hoje é o monotrilho. Hoje eu poderia dizer que o ABC se livrou. Se livrou desse problema. Se livrou, exatamente. E se você olhar a base dele, é uma base... quase da mesma largura de um metrô grande de superfície. Certo. Então, ele não tem assim, as vantagens de desempenho de um metrô, não tem a questão da solução urbanística do metrô, ele custa mais da metade do metrô, enquanto o BRT, a gente tem certeza que para fazer um BRT assim, de altíssima qualidade, a gente gasta de 5% a 10% do valor do metrô. E com isso a gente tem condições de atender com uma capacidade muito grande e que, por exemplo, em Bogotá, na Colômbia, tem
BRT operando com uma capacidade de 50 mil passageiros hora por sentido. É assim... Daí sobra para o que se precisa aqui na região nesse momento. Aqui não vai chegar a 20 mil, digamos, certo, com a demanda de Explica hoje. Pra gente, eu sinceramente eu li alguma coisa muito rápido, você falou de Belo Horizonte, do sistema que permite ultrapassagem e tal, que aí é o diferencial em relação ao que a gente tem hoje no corredor ABD do trólebus. Porque o trólebus hoje não tem ultrapassagem, ele funciona muito bem, apesar de ter mais de 30 anos, né? Quer dizer, atende perfeitamente de São Mateus até o Jabaquara. Explica mais ou menos como é que vai funcionar esse BRT nesse trajeto que se pretende aí. Olha, eu diria o seguinte, que o trólebus, o corredor aqui do ABD, ele foi uma evolução, foi criado dentro do metrô, aliás, é uma curiosidade. Você estava no metrô nessa época? Não, eu fui consultor do metrô. Consultor do metrô. Fiz vários estudos, entre eles a linha amarela. Deixa eu te pedir um favor, televisão é uma desgraça porque tem os tempos certinhos aqui, você vai falar disso logo depois do intervalo comercial. Vou te pedir licença para chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua. Você que está nos assistindo aí, não vai ver Facebook, WhatsApp do amigo, não. Trocar de canal quem está assistindo pelo canal 3 da NET ABC, porque vai perder informação importantíssima. A gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Joaquim Alessi e eu converso hoje com o arquiteto, urbanista, consultor em transporte metropolitano, Flamínio Fischmann, que está dando uma aula aqui para a gente sobre essa questão. Vem aí uma verdadeira revolução no transporte público de toda a região. Você estava explicando, eu te cortei antes do intervalo comercial, o funcionamento. Fala um pouquinho para a gente conhecer melhor. Tá, ok. O funcionamento é mais ou menos o seguinte: o corredor do ABD, ele significou um marco importante na evolução de linhas comuns, porque ele fez uma via segregada, teve sua importância com terminais e tudo, e teve um desempenho e tem uma boa avaliação dos usuários de transporte da região do ABD. E justamente, né? Agora, o BRT, ele não é corredor, ele é uma outra geração. Assim como, eu diria, como o metrô em relação ao trem suburbano, quando apareceu o metrô, ainda na década de 70. Então ele tem um outro desempenho, outra velocidade. Por quê? Primeiro, no corredor ABD, a gente tem pontos de ônibus que não têm ultrapassagem. Os pontos são abertos, convencionais, tem abrigo, são convencionais. Um BRT, ele é fechado, como uma estação de metrô, igualzinho a estação de metrô. As portas são de vidro também, operam conjugadas quando para o veículo do BRT, são abertas, dentro tem ar-condicionado, vai ter
hoje todos os sistemas concebidos modernamente têm que ter Wi-Fi, tem que ter carregador de celular, tem sistema de câmeras para dar segurança aos usuários, tem iluminação, enfim. E as plataformas funcionam no mesmo nível do ônibus. Então, essa diferença do degrau que não existe, certo, permite uma velocidade muito maior no embarque e no desembarque. E o usuário, ele passa na linha de bloqueio, nas catracas, com um bilhete, antes de entrar na estação. Ou seja, quando ele está na estação, ele não tem os veículos BRT, não tem catraca. Ele entra diretamente como a gente faz também no metrô. No metrô, quando a gente vai para a plataforma, sim, a gente passa na linha de bloqueio antes e ingressa. E isso dá muito mais agilidade. Então, ele para por menos tempo nas estações por conta disso. E essas estações todas têm que ter ultrapassagem. Por quê? Para permitir que essas linhas semi-expressas e as expressas ultrapassem e só param onde houver necessidade. Quando você fala em linha semi-expressa e expressa, então o usuário ele vai pegar determinada linha de acordo com a intenção dele de trajeto. Se ele quiser um trajeto mais longo, ele não vai pegar uma que vai parar em determinadas... E tem outras que já param de estação em estação. Isso. Pode ser que a gente, na concepção, a gente sempre faz um estudo. Quer dizer, é possível fazer isso? É possível fazer isso. E é muito utilizado. Como o exemplo que a gente está dando de Belo Horizonte, tem exatamente isso. Então, tem algumas linhas que você toma numa estação, na origem, e só vai parar num destino, não para em nenhum lugar. Por exemplo, o meu objetivo, eu estou no Rude Ramos, meu objetivo é ir para São Paulo, para pegar o metrô e ir para São Paulo. Eu pego essa linha que sai do Rude e vai me deixar na Tamanho da TI, direto. Então, ou em alguns pontos ela para. Né? Exatamente. O projeto, como não tem, que vai definir, se tiver uma demanda suficiente para lotar uma composição do BRT e ir até o destino, então pode fazer uma linha expressa. Se não tiver, pode ter uma linha semi-expressa. Então não precisa parar em todos os pontos, ela para apenas em alguns. Então pode parar, digamos, em 2, 3 pontos e depois... isso dá muito mais velocidade do que os sistemas convencionais e de corredor. Por isso que o BRT é um novo modelo de transporte. A outra característica fundamental que a gente está querendo implantar aqui no Brasil é um BRT totalmente elétrico. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou de Belo Horizonte, falou de Bogotá, esses já são um pouco mais antigos, Outra né? geração. Eles não são totalmente elétricos? Não são elétricos. Certo. São a diesel. O de Bogotá, ele criou um marco, né? Inclusive o nome dele era Transmilênio, que ele foi inaugurado no ano 2000, na virada do século, né? E foi um marco mundial. De lá para cá, a gente teve um incentivo muito grande em implantar esses BRTs. E por causa do desempenho, por causa do investimento, a rapidez da implantação e o desempenho desse sistema. Então, hoje, o que acontece? Nós aqui no estado de São Paulo não sabemos, não imaginamos o tipo de transporte, como funciona um BRT. E a gente vai ter a oportunidade, em função dessa decisão do governador, de implantar o primeiro BRT no estado de São Paulo. E o primeiro corredor de grande capacidade, 100% elétrico, do mundo. Que maravilha, o primeiro do mundo. O primeiro do mundo com essa capacidade. Tem numa cidade na França, mas é uma cidade pequenininha, né? Pequenininha. Tem 40 quilômetros quadrados lá de cidade. Tem cerca de, eu acho que 140 mil habitantes, com a frota 100% de veículos elétricos. Agora, diga uma coisa, eu imaginei um ônibus 100% elétrico. Ele não fica muito pesado, ele não perde velocidade, porque deve ter uma bateria gigantesca, é isso? Isso há uns anos atrás, foi exatamente o grande problema da tecnologia, de você carregar as baterias e ele não ter um peso próprio, né, o peso dos veículos em função dessas linhas de bateria. Então, hoje, a gente já consegue ter baterias menores, mais leves e com uma capacidade maior. E
possibilita também a gente fazer alguns veículos que possam ser reabastecidos com energia elétrica ao longo do trajeto. Nas estações, é um pequeno cabo que se conecta na estação quando ele para, e em questão de segundos dá uma carga rápida. Nos terminais, também, quando ele tem um tempo para fazer um giro e aguardar que as pessoas subam também no veículo, também tem outro carregamento. Quer dizer, ele vai carregando a cada parada, ele vai carregando. Exatamente. Então, com isso, não precisa ter uma quantidade de bateria assim tão grande que poderia impactar, digamos, no peso e ter um consumo muito grande de energia. Como tem outras soluções, também existem outros assim que têm capacidade assim para percorrer grandes distâncias, mas o peso próprio é muito maior. Legal. Agora, eu achei, aí a gente está acostumado a ver o poder público estipular prazo para determinadas obras, para determinados trabalhos, e dificilmente cumprir. 18 meses, eles falam, é possível, projeto pronto, cumprir esse prazo? Olha, o projeto pronto, eu imagino que não tenha um projeto. Deve ter. Eles ficaram de apresentar dia 6 de agosto, né, no consórcio. Mas o projeto que eu imagino que tenha, Joaquim, deve ser um projeto funcional. Depois do projeto funcional, a gente precisa fazer um projeto básico, que te dê mais elementos em relação à construção, etc. E aí, em seguida, parte para fazer o projeto executivo. A partir do momento que houver o projeto executivo, com todas as sondagens de solo, com todas as características do sistema viário, todas as soluções das estações, terminais, tudo, aí começa a obra, inicia a obra. 18 meses, 24 meses é um prazo factível para se fazer 15 quilômetros. Não é nenhum sonho de uma noite de verão. É muito rápido, efetivamente. Ótimo. É muito rápido. Você esteve no consórcio apresentando, falando com os prefeitos, com os vereadores. Então, o prefeito Paulo Serra ontem estava na apresentação, que é presidente do consórcio, né? O governador fez questão que ele tivesse presente. Está de férias já, mas teve que suspender as férias para participar. Também o prefeito Orlando Morano participou. Eles estavam animadíssimos, conversei com eles ao final. Você, então, tem certeza absoluta de que o governo optou pela melhor opção para o ABC? Eu acho que o governo optou pela melhor solução e a população do ABC tem que exigir o melhor BRT para a região. E hoje existe essa tecnologia e com condições, com expertise brasileira, 100% brasileira, de implantar um BRT de altíssimo padrão com a melhor tecnologia do mundo. Não tem a menor dúvida disso. E com certeza a gente vai poder deixar o carro em casa um pouco, porque as ruas não estão aguentando mais, aí não tem mais. Deixa eu te perguntar isso, quando se fala, uma das críticas que se fez, mas vai usar o leito carroçável, vai perder faixa de rolamento para outros tipos de veículos. Perde isso? Não, é exatamente aí que também tem que ter a qualidade do projeto, né? Não pode perder. Não adianta a gente também utilizar quase todo o sistema viário para o BRT e deixar só uma faixa com um baita congestionamento para os automóveis. Então, tem que preservar o sistema viário compartilhado com automóveis, tudo para não congestionar a cidade. Isso tem que ser feito. E uma boa parte do investimento nas obras civis tem que se concentrar exatamente nisso. Com a tua experiência, para a gente concluir aí, o que você acha que precisa ficar claro, tanto para as autoridades que vão decidir, vai ter uma concorrência, essa coisa toda, quanto para a população no que se refere a esse modal? Olha, eu acho que é uma expectativa muito importante, moderna, onde a região do ABC vai ter a aposta correta agora, vai ter uma correção de rumo. Eu acho que antes estava num rumo vai entrar duvidoso. Nos trilhos, embora seja na pista. Exatamente, exatamente. Eu acho que a região do ABC pode ser contemplada com o BRT mais moderno do mundo. Eu acho que a região do ABC merece isso.
Eu já trabalhei aqui, tive a oportunidade de trabalhar no governo do Estado há muitos anos atrás e com orgulho de falar que a região do ABC merece e deve exigir o melhor BRT do mundo. Tá ótimo. Flamínio Fischmann, muito obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes, porque agora essa discussão só está começando. Tá certo. Então a gente vai usar e abusar aí do teu conhecimento para deixar os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, sempre muito bem informados. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Flamínio Fischmann, arquiteto, urbanista, consultor em transporte metropolitano, conversou com você. Eu agradeço muito a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30 aqui. Muito obrigado e até lá.